um outro mistério da igreja é referente ao batismo, porque pelo batismo nós nos tornamos membro desta igreja. Esta igreja que é o corpo místico de Cristo. Portanto, não importa onde eu ou tu, ele, nós fomos batizados. Se fomos batizados numa igreja particular, né? Particular, quer dizer, a diocese. Se fomos batizados em uma paróquia, se fomos batizados em uma capela, não importa onde foi esse batismo, nós fomos inseridos por este batismo no todo, que é a igreja, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Logo, fica um alerta, né? Principalmente aqui na nossa diocese de Barra, tem muito aquele pensamento, este padre, este missionário, este leigo, esta leiga, não é do nosso meio, veio de um outro lugar, é um estrangeiro em nossas terras, é um desconhecido em nossas terras. Isto é um engano terrível, meu irmão, minha irmã. Por quê? Pelo batismo eu fui inserido nesta igreja. Logo, não importa onde eu esteja, não importa em que cidade, em que diocese, em que paróquia, eu sou membro desta igreja. Claro e evidente que para poder gozar dos direitos e também dos deveres daquela igreja particular, daquela partícula do todo, que é uma diocese, tem suas normas, né? Por exemplo, tem um tempo mínimo que se deva morar naquele lugar, naquele território paroquial, naquela igreja particular. Mas na prática, no mundo espiritual, não importa onde eu fui batizado. Eu, por exemplo, eu fui batizado no dia 21 de setembro de 1997, aos 11 anos de idade, lá na capela Nossa Senhora de Lourdes, lá no povoado rural da cidade de Vitória de Santo Antão, chamado Pacas. Mas hoje eu estou na igreja particular, nessa partícula do todo, que é a igreja particular da Barra, a diocese da Barra. Isto significa que eu tenho os mesmos direitos e os mesmos deveres para com esta igreja, né, que é católica, que é una, que é apostólica, que quem foi batizado nesta diocese. Claro, e aí volta novamente a dizer, claro que, para poder exercer, gozar dos direitos e dos deveres nesta partícula, nessa igreja particular, essa partícula do todo, que é a diocese, existem normas, leis, que são estabelecidas pelo direito canônico. Não é simplesmente um bispo local que vai me dizer o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Ele o fará, mas ele o fará partindo da base, partindo da fonte do direito da igreja, que é o todo, que é o direito canônico. Ser católico, meu irmão, ser católico, minha irmã, é bonito demais. Ser católico é uma graça, é um privilégio, é uma dádiva. Por exemplo, você pega uma igreja protestante, né? Você pega ali, por exemplo, a igreja universal. Quem foi que fez Macedo bispo? Quem foi o antecessor de Macedo, sucessor de algum apóstolo que fez Macedo bispo? Você pega agora, está na moda o bispo Leonardo. Quem fez o bispo Leonardo bispo? Quem foi o bispo antecessor a Leonardo e sucessor aos apóstolos, que veio na sucessão apostólica, que ordenou Leonardo bispo?
Quem fez Valdomiro Santiago apóstolo? Quem foi o apóstolo que fez o outro apóstolo e outro apóstolo e outro apóstolo até chegar pela imposição das mãos em Valdomiro Santiago apóstolo? O bonito da igreja católica apostólica é que eu não posso amanhã acordar com vontade de ser padre e me declarar padre, com vontade de ser bispo e me declarar bispo, sabe? Ser católico é uma graça. E você que é católico, você precisa conhecer a igreja. Eu estou cursando teologia. Não porque eu queira viver de teologia, não porque eu queira dar aula, não porque eu queira me alimentar da teologia, não. É porque eu quero ter. Só se ama o que se conhece. O grande doutor Agostinho, Santo Agostinho disse, é preciso compreender para crer, crer para compreender. É uma via de mão dupla. Então, não é possível ser católico plenamente, maravilhosamente, se você não conhece a igreja. E qual é o perigo de não se conhecer a igreja? É estar seguindo aí o Leonardo, os bispos Leonardos da vida. É estar seguindo os bispos Macedos, os apóstolos com ar minúsculo, Santiagos da vida. Seja católico, conheça a sua igreja. Até porque quando você começa a conhecer a igreja, você não se deixará levar pelas falácias, inclusive dentro da igreja. Né? Eu sou de uma época em que se o padre dizia algo, nós considerávamos como algo divino. Não, temos que fazer porque o padre disse. E se foi o bispo, nem se debate, nem se questiona, é o bispo. Não. Quando você começa a estudar, você vai ver que o enviado do Pai enviou os seus, né? Jesus foi enviado pelo Pai, que enviou os seus, que são os apóstolos, que foram ordenando outros apóstolos, outros bispos, até chegar em Dom João Batista. Não, e aonde está Dom João Batista, está a igreja. Mas não quer dizer que a vontade, a interpretação do meu bispo diocesano, no caso Dom João Batista, ela seja lei divina, tenha que se cumprir ao pé da letra. Não quer dizer também que desobedecer, entre aspas, desobedecer um pensamento humano, uma vontade humana do bispo, seja desobedecer a Cristo, seja desobedecer à igreja, seja ser rebelde, sabe? Por isso que é bom ser católico, por isso que é bom conhecer o catolicismo. Por isso que vale a pena cada noite, cada manhã, cada tarde, cada hora, cada segundo, cada tempo dedicado ao estudo para conhecer a sua igreja, que é santa, que é católica, que é apostólica e que tem a sede em Roma. E tem a sede em Roma não ao contrário do que nos ensinam os protestantes, porque Constantino paganizou a igreja, porque a igreja apostatou com Constantino. Não. Porque Constantino, você vai ver a história, Constantino, quando deu liberdade de culto para as religiões, inclusive para o cristianismo, foi em 303, 314 mais ou menos. Ele só veio se converter ao catolicismo pouco tempo antes de sua morte, salvo engano, 337. A igreja está em Roma, por quê? Porque a sede está em Roma. Porque o grande império da época era Roma. E Roma foi vencida por 12 homens. Roma foi vencida pela mensagem do cristianismo. Roma foi vencida pela graça santificante de Deus que age através da sua igreja até os dias de hoje e continuará a agir até a volta do seu mestre, do seu fundador, que é Jesus Cristo. Ser católico é uma graça.